E mais uma vez o Tarantino nos premia com personagens extremamente profundos. Muito bem-vindos, cinemáticos! Estamos começando o nosso quarto especial Oscar. Já conversamos aqui sobre Argo, As Aventuras de Pi e Amor. E dessa vez o foco vai ser o sangue e a violência gratuita. Vai jorrar parte de corpo para tudo que é lado. Mas antes deixa eu apresentar o meu convidado de hoje, o cinemático oculto. GR Machado, ele é editor, ele é formado em produção audiovisual. Tudo bem, GR? Tudo beleza, e aí, gurizada? Bem, antes de falar do filme, deixa eu apresentar o diretor de hoje. Ele é aquele que todo hipster adora, sabe? Ele é pop cool, ele é mais pop que o Papa. Tô falando do Quentin Tarantino e o filme é Django Livre. Do you know what a bounty hunter is? You kill people, and they give you a reward. Better they are, bigger the reward. They called my wife, they sold her, but I don't know who to. Calvin Candy. O filme que se passa num cenário pré-guerra civil americana é, na verdade, uma história de amor e vingança, né? Esse personagem principal, o Django, tá o tempo inteiro buscando a mulher dele, porque eles foram separados, e ela foi enviada para uma fazenda no sul. E para isso, ele conta com a ajuda do Dr. King, que é um dentista, ex-dentista, né? Porque agora ele ganha vida como caçador de recompensas. Enquanto o Django ajuda o dentista a caçar alguns bandidos, o Dr. King ajuda o Django a buscar a mulher dele por todo o sul ali, por todas as fazendas norte-americanas. You dig him up. A fortuitous turn of events brought Django and myself together. Move it. Well, I've heard tell about you. You got me curious. I'm curious what makes you so curious. Quem conhece o Tarantino vai ver esse filme e vai identificar todas aquelas coisas clássicas de Tarantino, do tipo sangue jorrando até de onde não teria sangue para jorrar, partes do corpo voando por aí. O que mais, GR? O zoom extremo. Esse zoom extremo ele tirou mais dos filmes western, que ele pegou como referência pra fazer esse filme, né? Ele pegou como referência para fazer vários filmes, e esse filme, na verdade, é a homenagem dele ao gênero spaghetti western, né? Aqueles filmes da década de 60, feitos por italianos. O filme Django Livre tem uma inspiração, o personagem, principalmente no filme Django, de 1966, protagonizado pelo Franco Nero, e que tinha a trilha do Ennio Morricone, assim como o Django Livre também tem Ennio Morricone na trilha, Tem o Morricone, né? E é interessante também o que o Tarantino fez de utilizar as trilhas de hip hop, rap, junto com essa música do Morricone, essa música clássica erudita. As trilhas de rap, na verdade, como é um filme com temática negra e insere o rap, hip hop, blues, a gente nota claramente a influência do Blaxploitation, que é um gênero de cinema também americano dos anos 70, feito por negros, que tinha gangue, que tinha crime, e é mais uma das influências do Tarantino. É um mix, né? Spaghetti e Blaxploitation. Só o Tarantino para ter uma ideia dessas. O que, na verdade, finalmente ele fez um filme western, já que todos os outros filmes dele também têm as referências western, mas são sempre contemporâneos, assim como também tem referências Blaxploitation, e ele finalmente juntou tudo isso para fazer um filme de época western. A maior referência dele ao Blaxploitation é o Jack Brown, quem não lembra desse filme, que é considerado até um filme do gênero, só que feito 30 anos depois. E uma das grandes temáticas de toda a obra do Tarantino é a vingança. Principalmente no último filme, Bastardos Inglórios, ele usou bastante isso, os judeus se vingando contra o nazismo, e agora essa temática volta, né? Pois é, inclusive é legal lembrar que o Tarantino, ele disse que quer se aposentar logo, que ele quer fazer só mais um filme e aí se aposenta. E no caso, o Django, ele seria o segundo de uma trilogia de vingança, que daí no caso o terceiro filme seria o último da carreira dele. Só que é interessante prestar atenção que, como tu mesmo disse, todos os filmes dele têm a vingança, se não como principal, um dos principais focos dos filmes. Por isso que assim, essa história de trilogia não faz muito sentido. Talvez fosse uma trilogia para reescrever a história, mas nem isso acontece, né? Porque no Django a história não é reescrita, é uma história de vingança pessoal, mas que não muda todo o cenário de uma época, como acontece no Bastardos Inglórios. Então essa história aí, eu acho que o Tarantino tá fazendo charminho,
Mas também tem que lembrar que ele é um cara muito cinéfilo, que assistiu milhões de filmes, muito mais do que nós vamos assistir a vida inteira. E talvez ele esteja pensando em sair no auge, porque como ele conhece muito cinema e vê muitos diretores ficando velhos e fazendo filmes piores e cada vez pior, talvez ele esteja se espelhando nisso, né? Vídeo Ridley Scott, né? Vídeo Ridley Scott, mas tem que lembrar que Scorsese está aí até hoje fazendo filmes cada vez melhor, né? Então, pelo menos um que faz filme bom ainda. se tem uma coisa que Tarantino sabe fazer é criar personagens. Os caras que ele cria são sempre cheios de camadas, assim, complexos, dúbios. É o que acontece com o personagem protagonista, o Django, que é o mocinho, mas não é tão bonzinho assim, né? Mas ele não é tão bonzinho, mas porque ele tem realmente um motivo forte, né, pra isso. Ele precisa conseguir a mulher dele de volta, então ele é capaz de fazer qualquer coisa pra isso. Os personagens sempre cedem à questão da violência, né? Eles se utilizam muito da violência e talvez por isso eles se tornem mais dúbios. Mas além do Django, também tem um personagem que ajuda ele, que é o do Christoph Waltz, o Dr. King, que também é um cara super boa praça, mas ele é um matador. É fantástico, cara. E ele é um matador, mas ele tem aquele nível culto, assim. É um doutor que ele deixa de ser doutor, tem toda aquela carga de cultura, assim, de doutor, e passa a ser uma pessoa violenta. Mas violenta até o seu limite, até onde é necessário. E o fascinante disso é que ele faz um alemão que os nazistas foram exterminados no filme anterior do Tarantino, Bastardos, e é justamente o oposto do personagem que ele fazia, né? Pois é interessante frisar, assim, que o personagem do Christoph Waltz, ele é alemão, mas ele é uma pessoa realmente politicamente correta. Tipo, ele só... Politicamente correto não dá pra dizer, porque ele é um matador de aluguel. Naquela época ele era contra correto. A escravatura, né? Que é justamente o oposto do personagem anterior dele, que é o Tarantino se citando, né? Na verdade. Naquela época era correto, porque existia pena de morte. O que eram os cartazes de procura, se era vivo ou morto, não importa. Exato. Mas ele era uma pessoa que achava uma barbárie a escravidão, e digamos que hoje em dia a gente vê ainda muita gente morrendo por aí. Para nós já é uma barbárie a escravidão. Ele já estava avançado para aquela época. Sim, a época mudou muito. Naquela época era comum, tanto que o personagem do Leonardo DiCaprio, que é o Monsieur Candy, é um escravocrata, né, sulista, bem estereótipo, e ele prova justamente isso, que naquela época era normal e negro não era gente mesmo, né? E é incrível a atuação do Leonardo DiCaprio, que tanto que ele falou assim em algumas entrevistas que ele ficava meio mal depois que terminava uma fala, uma cena, e ele ficava preocupado com aquilo, né? E o Jamie Foxx, né, o que faz o Django, ele fazia, calma, cara, tu tá exatamente isso, tu tá fazendo um personagem que é um cara desgraçado e tu tá vendo com uma visão no século XXI, para uma coisa do século retrasado. Essa atuação do Leonardo DiCaprio, inclusive, merecia mais reconhecimento, né, indicações a prêmios, porque ele tá fétido, nojento, repugnante, não tem adjetivo para descrever o nojo que ele causa. Pra mim é o personagem da vida dele, senão é um dos mais, porque a gente já tá acostumado a ver o Leonardo DiCaprio fazendo personagens ou mocinhos, bonzinhos, né, aquela coisinha mais amorzinha. No máximo que ele fez de vilão, assim, mais puxando pra malvado, foi o Prenda-me se for capaz, mas ele ainda assim era uma coisa meio correta, mesmo sendo fora da lei, ele ainda era meio certinho. Aí não, ele é completamente politicamente incorreto. No caso, pra nossa visão atual, né? Isso. Século XXI. E além desse personagem, a gente ainda tem o Stephen, que é o criado, o mordomo do Leonardo DiCaprio, que daí é o pior de todos, né? Porque ele é um negro que trai a própria cor, que trai a própria etnia naquela época, imagina isso. Interpretado pelo grande Samuel Jackson. Mais uma grande atuação do Samuel Jackson, né? Que a gente vai descobrir depois, mais tarde, que é um grande vilão. Mas apesar de tudo isso, de ser um filme cheio de referências que todo cinéfilo adora, de ter esses personagens e atuações incríveis, nem tudo são flores para Django Livre, né? Porque são mais de 3 horas de filme e em algum momento fica maçante. Ali depois das 2 horas, da 1h45, quando a gente tem o primeiro clímax do filme, perde bastante ritmo, sim. A história já não te pega tanto, e porque a gente também tem a perda de alguns personagens bem importantes. Ele perde o clímax porque eu acredito que o Tarantino ele tenha feito uma brincadeira de roteiro, porque todos os filmes, eles têm, no caso, esse clímax,
exatamente no final. O Tarantino escreveu fazendo o espectador pensar que é o final, mas daí ele dá uma puxada de mais quase 1 hora de filme pra daí depois finalizar. E essa puxada é que cai a velocidade, o clima do filme. Cai tudo, cai um pouquinho da verossimilhança também, porque tem uma cena ali logo após em que o Tarantino aparece que tem que acreditar muito, né, pra pensar que aquilo seria possível. Não sei, eu não gostei daquilo. Mas é uma brincadeira do Tarantino, então dá pra levar na brincadeira mesmo. O Tarantino é que tudo a gente quer justificar que é uma brincadeira do Tarantino, fazendo referência a não sei o quê. Mas, poxa, se o filme funcionou tão bem nas primeiras horas, com todas essas brincadeiras, e depois caiu por causa de algumas brincadeiras, então não tem por que a gente tentar tapar o sol com a peneira e achar e justificar tudo que ele faz. Será que esse foi um dos primeiros grandes tropeções dele na carreira de roteirista e diretor? Não considero um grande tropeção, né? Até porque o fim do filme continua sendo maravilhoso, uma redenção para muitos. O pessoal saiu de alma lavada, principalmente acho que para os negros. Lembro que o Spike Lee tinha criticado esse filme e dito que era uma vergonha, porque não tinha como reescrever a história, porque a raça dele, o povo dele sofreu muito com isso e que ele nem ia ver o filme. Spike Lee, eu acho que tu tem que ver esse filme porque tu vai sair muito feliz do cinema. Muito alegre, com vontade de dar chibatadas em alguns brancos. E agora vamos falar das indicações do filme, porque mais uma vez o Tarantino encantou a academia. Dessa vez são 5 indicações, incluindo a de melhor filme. Bem, não preciso dizer que o filme não vai ganhar o Oscar de melhor filme, né, GR? Não tem nenhuma chance de ganhar. Não tem. Desculpa, viúvas de Tarantino, mas não vai ser dessa vez. Daí também está concorrendo a melhor ator coadjuvante, o Christoph Waltz, que não deve ganhar, porque ele já ganhou num filme muito melhor do que esse. Melhor fotografia, que é o Robert Richardson, que é um cara super clássico de Hollywood, que já trabalhou bastante com Tarantino no próprio Bastardos, no Kill Bill, já ganhou o Oscar por Hugo, já ganhou 3 Oscars, então também não vai fazer falta para ele um Oscar a mais. E também melhor edição de som, o Will Stateman, que também já trabalhou com o Tarantino em Bastardos e Kill Bill. Talvez o prêmio que corra alguma chance de ganhar, até como consolação, seja o prêmio de melhor roteiro original, até porque já ganhou o BAFTA, ganhou o Globo de Ouro. Talvez seja por aí, até porque os roteiros do Tarantino sempre são muito famosos e ele lançar um filme é sempre garantia de indicação em roteiro. E ver um filme do Tarantino é ter uma aula de roteiro também, né? Exatamente. Questão de construção de personagens, de diálogos. Mais uma vez a gente tem aquelas frases marcantes que daqui a 10 anos a gente vai estar repetindo. Nesse filme ele fez isso de novo. Então sim, é uma aula de roteiro, mas no Oscar não vai ter chance. Acho que talvez aí pudesse entrar algumas indicações para atores como Leonardo DiCaprio, o próprio Jamie Foxx. Na verdade, todos eles merecem, né, uma indicação. Samuel Jackson. O que impressiona nesse filme mesmo são os personagens e a atuação. E como até o Edson tinha comentado, né, num outro vídeo, de academia ter uma premiação para casting. Esse, se tivesse, certamente seria um forte candidato. Seria um forte candidato. De novo, a gente está dando uma dica para academia, hein? Quem sabe vocês nos ouvem. Bem, pessoal, a gente vai encaminhando o encerramento, então, do nosso comentário de hoje. A gente falou do Django Livre, que não é o melhor filme do Tarantino. Aliás, não é nem melhor que o Bastardos Inglórios. Vamos ser realistas aqui. Deixa eu mostrar para vocês, inclusive, que a gente tem aqui um roteiro publicado do Bastardos Inglórios. Quem trouxe foi o nosso cinemático oculto GR. GR, tu é fã do Tarantino tanto assim? Olha, já fui mais, mas daí eu aprendi um pouco mais sobre cinema e agora eu caí na real. Ele não te manipula mais, né? Essa que é a verdade. Quando a gente tá aprendendo sobre cinema, a gente fica vidrado no Tarantino com aquela explosão, todo aquele sangue, todas aquelas referências. Mas a gente vai crescendo e o que fica é que ele é um grande roteirista e a gente continua tendo muito que aprender com ele, certo? Correto. Então é isso, pessoal. A qualquer momento a gente volta falando de algum outro filme do Oscar. Até lá, tchau. In my world, you gotta get dirty. So that's what I'm doing. I'm getting dirty. What's your name? Django. D-J-A-N-G-O. The D is silent. Adult supervision is required.